Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Ferraz, sou aqui do grupo de treinadores do bem de Americana. Gostaria de estar agradecendo vocês mais uma noite de audiência aí. E hoje a gente vai estar apresentando para vocês um treinador aí, prata da casa, daqui da nossa região aqui do interior, que é o Álvaro Gaia. O professor Álvaro Gaia, ele tem passagens em alguns clubes aqui da região, e o último clube que ele trabalhou foi o América do Rio de Janeiro. Então a gente vai estar chamando agora aí o professor Álvaro Gaia para estar se apresentando. Só um minuto. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. É um enorme prazer aí estar com vocês aí. Opa, professor, o prazer é todo nosso. Agradeço o senhor o convite de estar vindo participar aí da nossa live de sábado, a live dos treinadores do bem, aqui da cidade de Americana. A gente montou aí um grupo de treinadores, estamos aí crescendo a cada dia, com mais convidados, entrevistando pessoas renomadas aqui da nossa região. O senhor é daqui da região do interior, né? De Tupã, se não me falha a memória? Sim, sou nascido em Tupã, mas morei sempre em São Paulo e hoje, atualmente, resido em Ilhabela. Hoje o senhor reside em Ilhabela. O senhor morava na capital, em São Paulo? Morei na capital. Morava na capital. Tá, uma curiosidade, o senhor já foi atleta ou sempre esteve na parte de coordenação? Não, sou ex-atleta. Ex-atleta? Isso. Eu tive uma passagem na Portuguesa, na base. Profissionalizei na Portuguesa, em 85, eu fui até campeão paulista, vice-campeão paulista com a Portuguesa. Depois fui, na época, os passes ainda pertenciam aos clubes, fui vendido para um clube de Portugal, fiquei lá 2 anos. E depois venderam depois tinha um clube empresa chamado Central Brasileira, de Cotia. É um time que jogou Luiz Pereira, jogou Enéas, jogou Vladimir. Então, compraram o meu passe e eu acabei... Depois eu fiz uma média de... Acho que foi umas 8 cirurgias de joelho. Aí eu parei com 26, 27 anos e acabei parando. Ah, show de bola. E aí o senhor parou e começou a estudar para entrar no rumo de treinador? Na verdade, Rodrigo, quando eu parei de jogar, eu fui para um outro ramo. Que eu tinha casas noturnas, bares e casas noturnas. E eu acabei largando o futebol em função até disso, que eu não aguentava mais operar o joelho. E em 2002 apareceu uma oportunidade. Eu trabalhei como treinador ainda na Central Brasileira, quando eu parei. E depois, em 2002, eu trabalhei na base da Portuguesa. Fiquei um ano lá no juvenil, nos juniores. E depois, de 2002, eu continuei em Ilhabela. Eu trabalhei na Secretaria de Esportes aqui em Ilhabela. E depois, quando foi em 2010, eu voltei para o futebol. Foi um caso meio assim, de aparecer uma oportunidade. Eu fui para ajudar um amigo e não saí mais. E aí desde lá tá no futebol. Em 2002 eu fiz o curso lá da federação, lá da Citrefesp, né? Citrepresp, é um negócio assim. Aí fiz o curso e depois, mais para frente, que surgiu o curso da CBF e tudo, né? E estou fazendo o curso da CBF hoje, né? Estou em curso. Está sendo online, né, agora, devido à pandemia. Estou fazendo o curso da UA, né? O senhor já está fazendo o A, então o senhor já tem o B e o C. Não, eu não... Não? Por eu ter 5 anos como treinador, eu não precisei fazer o B. Eu fiz o nivelamento do B e estou fazendo o A. Ah, show de bola, professor. Parabéns aí pela trajetória, né? Você foi e voltou, né? É paixão, né? Tá no sangue, isso aí não tem jeito. Eu já quis parar N vezes, aí eu quero parar, mas a gente não consegue. E deixa eu perguntar, só torce para algum desses times que estava na final hoje? Não. Não sou. Não. Na época que eu sempre fui São Paulino, né? Ah, sempre foi São Paulino? Sim. Faz 18 anos que você não vê o São Paulo ganhar nada, então. Faz tempo. Brincadeira, professor, brincadeira. A gente brinca aqui. Deixa eu chamar, então, o campeão paulista aí para interagir com a gente. Ô, Henrique, tudo bom?
E aí, professor? Boa noite. Opa. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Boa noite, professor Álvaro. Prazer. Vamos lá? Prazer. Como é que você está se sentindo aí sendo campeão aí após 12 anos? Ah, só alegria, né? Fazia tempo que nós não dominava o estado, só o Brasil. Agora tá completo. Falta só o mundo agora. Então tá bom, Em cima beleza, do Henrique. Corinthians ainda, né? Fica à vontade aí com o professor aí, Henrique. Vou lá então, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Hoje em dia a gente está vendo muito na mídia se falar aí da chegada dos treinadores estrangeiros no Brasil e muita gente coloca eles num pedestal que às vezes a gente acha que é um pouco demais. Então eu gostaria de saber de você o que você acha da chegada e do trabalho dos treinadores estrangeiros no Brasil e o que você acha que eles têm de diferente dos treinadores brasileiros? Bem, Henrique, isso é uma pergunta que hoje todos fazem, né? E eu não vejo, eu acho que os treinadores brasileiros hoje, eu sempre fui fã realmente do Vanderlei, tá? Sempre, quando eu comecei, eu me espelhava, muitas coisas, via muito trabalho dele. Em relação ao que aconteceu com Jesus ali no Flamengo, eu acho que a montagem, que não foi dele praticamente, já veio, ele pegou a coisa mais ou menos pronta. A estrutura que montaram, tem uma série de coisas que favoreceu, conspirou, né, para que os resultados viessem. Não menosprezando a capacidade do Jesus, e outros treinadores que estão vindo aí. Mas dizer que isso daí é a magia, hoje é o diferencial, eu não acredito. Eu vejo grandes treinadores no momento, estão surgindo, os mais velhos, também acredito nos mais velhos, ainda tenho a confiança de um Cuca, de Mano. Então, quer dizer, eu acredito nisso. Eu acho que a preocupação nossa hoje, a princípio, nós começamos a pensar muito a parte teórica e deixamos a parte prática. Eu acho que tudo tem guardadas as devidas proporções, você tem que ter cuidado para não, o excesso sempre atrapalha. Então nós temos que ter, eu tive a prática, eu não tive a teoria, não tive o estudo. Hoje eu tenho que estudar, eu tenho que me reciclar. Eu vou dar um exemplo para você na pergunta que a gente fala de trabalhos. Em 86, eu saí da Portuguesa, eu fui jogar em Portugal. Fui vendido lá para o time do FAF, um time pequeno, mas um time bom na época. O que aconteceu? Os trabalhos de jogos reduzidos, de dinâmica, era esse o trabalho, em 86. Quantos anos atrás? Então, quer dizer, agora que nós começamos a entender, entrando no entendimento, que esse tipo de trabalho é bom para o brasileiro. Por quê? Nós temos um perfil diferente do atleta europeu. O atleta europeu, ele necessita de dinâmica, de contato com bola, porque a qualidade técnica deles é diferente da nossa. Eles são atletas mais brutos, né? Então, quer dizer, não tem tanta técnica. Nós já precisamos um pouco mais. Nós tínhamos o trabalho é lógico, houve essa reciclagem, houve esses trabalhos novos, onde você... A parte física, sempre eu falo que cada vez mais, tanto a fisiologia, a parte física, a medicina, vai sempre evoluir. O futebol vai evoluir, só que a essência do nosso futebol, o improviso dos nossos atletas, a qualidade técnica dos nossos atletas, tem que ser trabalhado. E os fundamentos, na época, na parte de garoto, de criança, né, de a juventude, é onde você tem que aprimorar a qualidade que o atleta tem e corrigi-los, de repente. E hoje, na base, trabalha-se muito com a parte de dinâmica, dando muita dinâmica e não dando atenção aos fundamentos. Perfeito, professor. Valeu. Muito obrigado, Henrique, pela pergunta aí. Vou chamar o professor Toninho agora aí para ele interagir com a gente. Boa noite, professor Toninho, tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Boa noite, professor Álvaro, tudo bem? Prazer em conhecê-lo.
Eu estou mais ligado, igual o professor Rodrigo falou, a formação de base e o trabalho de projetos sociais voltado à cidadania. Sempre tem aquela pergunta quando você trabalha para a base: você tem um jogador diferenciado? É a pergunta. Professor, para você, o que é um jogador diferenciado para o futebol? Você fala, hoje nós não temos, né? Não temos esse jogador diferenciado. Hoje nós estamos matando, às vezes, um jogador que desequilibrasse, sempre surgiram os 10, né? Os camisas 10, os meias. Hoje, um garoto que tem uma qualidade de um meia, ele vira um atacante, de beirada, né? Então, quer dizer, eu acho que você, de uma certa forma, quem tem um meia canhoto hoje, que tem de armação, um meia, você tem que dar dinâmica, mas você não pode tirar as características dele, né? Então, eu acho que a parte de fundamento nós deixamos lá para trás. Chega um garoto de 13, 14, 15, a base hoje é muitos jogos reduzidos, muita dinâmica, sem fundamento, sem aprimorar a qualidade. Eu, na minha época de garoto, eu estava com 16, 17 anos, meu treinador era o seu Servílio, que jogou no Palmeiras, jogou na seleção. Então, eu não conseguia bater com a perna esquerda. Então, ele mandava, eu tinha que chegar uma hora antes para mim ficar lá no paredão, lá fazendo o trabalho com a perna esquerda. Por quê? Você tem que corrigir um defeito que esse garoto tenha, para que no futuro ele não falte alguns detalhes para que ele seja um grande jogador. Se eu subisse de cabeça sem usar os braços, sem abrir os braços, ele parava o treino. Se eu metesse um 3 dedos, um 3 dedos para o lateral, eu era volante. Se eu metesse um 3 dedos, a bola vinha torta até o cara dominar. Então, quer dizer, se a bola vem torta, vai mais difícil do lateral receber essa bola. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, fica mais fácil ainda para o cara roubar a bola. Então, você passa com a chapa do pé, facilita, simplifica. O futebol começou a ser começaram a dificultar muito. Eu acho que nós temos que simplificar. E a sua pergunta, eu acho que tem grandes atletas, o Brasil continua ainda fazendo, mas a base nossa, nós temos que começar a se dedicar um pouco mais à parte de fundamentos, deixar o garoto crescer, dando liberdade, não robotizando como estamos robotizando hoje em dia. Isso. Parabéns, professor. Eu também acredito nessa formação que, para mim, até os 14 anos, o garoto ele tem que ter essa liberdade de aprendizagem. Depois dos 14, 15, que você já vai fundamentar de uma passagem, uma transição para uma equipe maior, né, que a partir dos 16 anos já pode profissionalizar. Mas nós, como educadores, temos que dar essa chance, essa oportunidade, né, para o garoto crescer e desabrochar. A Luiz, questão Quantos atletas, desculpa te cortar, quantos atletas Não, tranquilo. exploraram na parte a minha safra, vou te dar um exemplo, eu sou 65, você pegava o São Paulo com o Miller, Silas, com o Sidney, com o Romário no Vasco, com o Bebeto no Flamengo, você pegava o Guarani com o Neto, com o Alceu, com o Ponte Preta, nossa, era uma safra tremenda. Quantos atletas que pegaram seleção brasileira, Marcelo de Giano, Corinthians, quantos atletas chegaram aos 20 anos e depois acabou não decolando? São vários atletas. São vários. Então, como você não pode com 17, é que hoje com 17, 18 anos o pessoal já está querendo vender para a Europa, já está querendo, começa a fazer um trabalho. Eu acho que você tem que dar essa liberdade até os 17 anos, você tem que realmente dar essa liberdade, é o meu pensamento. E hoje eu procuro meias para trabalhar dentro de um planejamento, dentro de um projeto, um meia canhoto. Você não acha, você acha atacante de beirada, você entendeu? Você quer um meia destro, um pouco com agudo, com trabalho. Não, hoje em dia vira tudo atacante, né? Sim, eu hoje também falo a questão da multidisciplinaridade, né, de você ter um conjunto de profissionais para formar um time, para montar um time. Aí entra o nutricionista, entra assistente social, e a gente tem acompanhado os trabalhos da CBF lá, a Academy, né? E a gente aqui em Americana, Santa Bárbara, a gente trabalha muito igual. Agora, a oportunidade que a gente tem de crescer é aquela questão, um apoio de fora, né? Das pessoas acreditarem no trabalho daqui de base. Mas o pensamento que o senhor passou para mim, eu admiro muito.
e vem daquela defesa. A educação física escolar tem que voltar a ser trabalhada, porque muitas crianças vêm das escolas. Dispensa, ó, o que você está falando até realmente mexe comigo, porque eu moro em Ilhabela hoje, a minha briga hoje com a cidade, aqui nas escolas, é voltar a ter um professor de educação física, tá? O professor de educação física hoje tem que se preocupar realmente em relação aos escolares, tem que se preocupar com as atividades, dando esporte. E aqui nós temos uma dificuldade de campo de futebol. Só que em cada escola tem o quê? 20, 30 escolas. Cada escola tem uma quadra. E por que você não trabalhar o futsal, voltar à competitividade de futsal? Eu fui atleta de futsal para depois eu ir para o campo. Eu comecei o futsal com 10 anos de idade. Fui um bom atleta de futsal também. Então, o que acontece? Hoje, o futsal, antigamente, você ia até o juvenil e depois você ia para o campo, porque o futsal não tinha um futuro. E hoje, o futsal, de uma certa forma, o atleta, se ele se der bem, ele vai para a Espanha, para a Bélgica. Eu tenho o meu afilhado, que hoje é um dos melhores jogadores de futsal que tem aí, está para o mundo afora, está na Bélgica, rodou a Itália. Antigamente, nós não tínhamos isso. Então, o atleta ia para o campo automaticamente. Hoje, o atleta ele vai para o futsal. Porque o campo também, os trabalhos, infelizmente, começaram a se prostituir a nível dos treinadores de base, começar a cobrar de um pai, cobrar de um atleta para treinar. Então, hoje, eu vou para Campinas, tem um rapaz que mora em Campinas, e o Andrezão sabe disso. O pai dele tem um despachante em Campinas. E o pai dele pagava lá para um lugar, não sei o quê. Levaram esse moleque para mim lá, ficou lá comigo uns 2, 3 meses. E eu gostei muito do pai dele, acabei pegando amizade. Eu falei pro pai dele, pô, seu filho gosta de futebol, você gosta de futebol. Vocês têm uma vida, um padrão médio. Você vai querer ganhar R$1.000 por mês, seu filho vai ficar na Bezinha, a 3 Bezinha, não recebe, sabe? E não adianta eu te enganar. Certo? Então, pô, monta uma escolinha, monta uma quadra de sintético, manda ele estudar, manda ele se dedicar no futebol, vai ser um bom preparador físico, vai ser, quem sabe, um treinador. Manda ele se dedicar. E hoje eu recebi um convite no começo do ano aqui, é aniversário dele aí, ele está com uma escolinha, está com sintético, tá, porra, para mim é gratificante demais isso, sabe? Aquele primeiro instante eu falei, pô, vai chocar o negócio. A gente prefere ser franco, falar as coisas, falar a verdade. E assim, eu sei que, às vezes, a necessidade a situação, a ocasião faz o ladrão, né? A gente sempre fala, sabe? A gente brinca, mas às vezes você está num projeto e você precisa de dinheiro e você vai a qualquer custo. E uma coisa, a vida me provou, você entendeu? Que você fazendo isso não vai dar certo, porque você está prejudicando, você está mexendo com a emoção do garoto, do pai, do garoto, de tudo isso daí. Então, faça as coisas certas, o Papai do Céu vai te encaminhar, vai vir dinheiro de outra forma. Eu fiquei 3 anos e meio ali no Independente, foram 3 anos e meio de sucesso, de êxito, foi muito gostoso, foi um trabalho maravilhoso, tanto que hoje não tem coisa mais gostosa de eu chegar na cidade. Você chega na cidade, eu entro com o meu carro lá na cidade, a cidade inteira já está sabendo que eu estou lá. É uma coisa que é de coração, cara, sabe? É um coração, é maravilhoso isso aí. Parabéns, professor. Obrigado pela oportunidade. E, Rodrigo. Opa, show de bola. Ô, Toninho, tem uma pergunta do Marcelo Silva aí para o professor. Pode falar. Pode? Fala aí, Toninho. Qual que é? Eu não estou... Professor Alvo, nosso futebol brasileiro passa por um momento difícil. Ou são os cartolas que estão acabando com o futebol, vendendo as joias para o clube cada vez mais cedo? Deus abençoe sempre. Olha, eu não estava vendo. Eu vou falar. Eu já falei uma coisa, Rodrigo e Toninho. Eu penso o seguinte, eu acho que esse curso é maravilhoso. Hoje, eu sempre fui meio, vou falar a verdade, eu sempre fui meio... até eu entrar no curso, eu demorei para fazer, já era para ter feito isso em 2015, acabei deixando de lado e estou fazendo e estou gostando demais. Mas eu acho que a principal pessoa para fazer o curso, tá, tinha que ser os presidentes, os gestores, tá, para eles aprenderem um pouquinho para saber o que é o futebol. Tá?
Eu tenho uma passagem por um Verdade. clube aí. E eu vou falar uma coisa para vocês. E foi depois do Independente, um clube que tinha uma grande estrutura, porque o gestor tinha grana, não faltava dinheiro, tinha tudo, mas não tinha nada. Porque eu acreditei nele, acreditei na pessoa, acreditei nas coisas que aconteceram. E no final, ele queria opinar em tudo. E eu acabei saindo na 8ª rodada. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Só um minuto, deixa eu colocar ela aqui na tela. Só um segundinho. Rafik Oliveira, você trabalhou no América do Rio. Por que o futebol carioca caiu tanto em relação ao paulista? Olha, não vou dizer que caiu. Eu tive agora 3 meses só, é difícil nós falarmos, mas eles têm a segunda divisão deles, a B1, é muito forte, o Rafik. É muito forte, equipes boas. Agora, realmente, não tem a estrutura que os times do interior do futebol paulista têm. Realmente, aqui nós temos mais estrutura. Eles estão agora mexendo no campeonato lá, é meio bagunçado lá o formato. Eles estão fazendo igual o paulista, vindo com A2, A1 e AB, né? Então, eles têm times menores, os times lá, realmente, as cidades com estruturas menores, a falta de dinheiro. Então, quer dizer, mas eu não acho que caiu tanto, não. Tem bons atletas cariocas. Eu conheci lá, foi muito bacana e pretendo voltar. A gente tem tá palavrado lá uma situação de voltarmos agora para a seletiva. Se tiver a seletiva, senão o América vai direto para a primeira do Carioca. Show de bola, professor. Vou chamar agora o professor Tiago aí para ver se ele tem alguma pergunta para o senhor. Boa noite, professor Tiago. Boa noite. Tudo bom, professor? Opa, Thiago, tudo bem? Bem. Professor, como eu sou mais da parte tática e técnica do jogo, eu queria saber como você vê a estruturação dos treinos, tanto para a base quanto para um profissional, modelos analíticos, modelo global. Na verdade, Thiago, é uma boa pergunta. Na verdade, Thiago, antigamente nós fazíamos muito analítico, né? Hoje trabalha assim, englobando seria mais um integrado, né? Que a gente acaba sempre utilizou de uma certa forma. Hoje mudou-se muito a nomenclatura, né? Dos treinamentos. Então, mas eu acho que hoje, com esses trabalhos que são feitos, principalmente nas pré-temporadas, eu acho que tem sido bom isso aí, eu acho que melhorou bastante. E essa parte da física e técnica, tá ouvindo, Thiago? Sim. Então, Pode essa parte aí do treinamento, eu acho que realmente eu acho que tem que mudar. Eu acho que houve uma mudança para melhor, principalmente a pré-temporada, onde você faz uma integração, né? Você entrega físico, técnico, psicológico então foi muito bacana. Eu sou partidário disso daí, dessa metodologia, e eu acho que isso aí evoluiu bastante. Eu acho que nós temos que nos preocuparmos ainda. Eu trabalho os trabalhos táticos ainda, eu separo, eu faço ainda de uma forma analítica ainda. Algumas coisas você acaba misturando os tipos de trabalho. É que, pelo que a gente vive hoje em dia, não dá para você ser só global, só incluir o jogo, sendo que o atleta tem alguma deficiência.
na Justamente, cara. categoria, na Parabéns. categoria de iniciação, como você vê o trabalho global? Não, na iniciação, eu até respondi, acho que foi na primeira pergunta. Eu acho que a base, eu acho que hoje preocupa-se muito na dinâmica e você necessita mais na correção, de estar corrigindo os garotos, de estar fazendo um trabalho com mais fundamentos, preocupado mais com os fundamentos, e o pessoal se dedica mais na aplicação tática, e eu acho que a parte tática é um complemento nessa faixa etária. Tá? Essa faixa etária você tá montando o atleta está nascendo. Então você tem que estar corrigindo a batida de bola, um defeito que ele tenha, um domínio, uma deficiência que ele tenha no passe, entendeu? Porque hoje você tem que utilizar. Antigamente, eu era garoto, você vai passar com a chapa do pé, você vai bater, então, quer dizer, um 3 dedos, uma bola com efeito. Então você ensinava o atleta um domínio, a bola batia, espirrava, pô, respira. No momento que você for dominar essa bola, para ela amortecer. Então são coisas que o atleta é de cada um e você tem que ter essa correção. E hoje na base é muita dinâmica, prepara-se para o atleta já para o futebol europeu. E nós temos que preparar esses atletas para nós, E só se intervindo, o que o senhor acha das competições? Sub-9, 11. Na minha opinião, ela serviria mais só para a criança vivenciar. Só que é cobrado muito alto o rendimento dela. O que o senhor vê? Tiago, eu penso, eu trabalho, não trabalhei com essa faixa etária, mas eu falo para você, essa 9, 11, 13, eu acho que é uma faixa etária onde você tem que ter a correção. Você tem que deixar eles à vontade, você tem que trabalhar. Ali é pura emoção dos pais, dos atletas. Você vê, às vezes, você vê algum diferenciado tecnicamente, com mais habilidade, batendo melhor na bola, mas você tem que realmente. Ali é uma brincadeira. Ali você tem que estar preparando esses garotos, mas tomar cuidado para não atrapalhar o crescimento, não atrapalhar o desenvolvimento desse garoto. E quando a gente fala um pouco de sub-18, sub-20, que é a idade que o atleta ou ele segue no profissional ou ele vai, em alguns clubes, vai para o sub-23, ser aproveitado numa equipe B. O que o senhor acha dessa equipe B? Você vê o seguinte, hoje tem campeonatos, Thiago, tem campeonatos de sub-23, onde você realmente, o grande craque mesmo, quando 18, 19, com 20 anos, ele já ou decolou nos times grandes, né? Ou ele vai ter que rodar, vai passar, vai perder, às vezes perde o time um pouco, ele vai ter que começar um novo trabalho, com um novo caminho. Às vezes esse garoto lá na frente, ele pode até passar por grandes clubes aí, mas ele perdeu um pouco o time, vai demorar um pouquinho. O que tem que estourar mesmo, com 21, 22 anos, já está estourando nos clubes. A base do sub-23 de alguns clubes. Eu vou falar para você, hoje, você pega um Palmeiras hoje, o Palmeiras, eles não têm um trabalho, não sei se tem o trabalho do sub-23, mas pô, as contratações que são feitas, quanto que é a folha de pagamento do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo, você entendeu? Então, eu acho que eles tinham que ter, eu acho legal uma preparação, eu acho bacana. O Atlético Paranaense faz isso, vê quantos atletas que eles vendem. E às vezes, porque às vezes que eu estou colocando, às vezes o garoto já atinge 21, 22 anos e ele não decolou. Mas, de repente, um trabalho que faça com esse garoto, pode ser que você recupere esse atleta, né? Eu acho até válido, porque o investimento hoje está
os times grandes hoje estão indo buscar atletas com salários aí de 1 milhão e meio, como São Paulo aí com o Hernanes, com o Daniel, com N atletas aí, e pagando 1 milhão e meio para cada atleta. Pato, entendeu? Eu acho que tinha que pensar realmente em estar mudando isso aí. A gente está mudando e está investindo um pouco mais numa nova geração. A única coisa que eu vejo que está segurando ainda são poucos campeonatos, né? Por sub-23. Então o clube acaba não valorizando tanta a idade. Mas, Thiago, a verdade é, se você pegar o calendário do futebol, você só os grandes clubes que têm o calendário completo aí. Você entendeu? Os pequenos clubes, a gente sofre. Nós sofremos, nós profissionais aí que estamos num patamar aí de Série A2, Série A3. O que acontece? A gente sofre. Nós não temos um calendário. Então, os clubes também, da mesma forma. Por isso que é difícil você conduzir um sub-23. Não é só o sub-23, é todas as séries, né? Tirou a Série 1, Série A do brasileiro, A, B, C. O brasileiro ainda... Agora, os clubes do interior paulista aí, quantos clubes que disputam até a Série D? São 5, 6 clubes aí de série do interior, tirando os grandes aí. Então é complicado mesmo. Tá joia, professor. Obrigado. Opa, o professor, tem mais uma prazer, Thiago. Prazerzão. Eu estou vendo aqui o... Professor, você viu que o André mandou uma pergunta aí, né? Olha, eu vou falar duas coisas, Rodrigo. Eu tenho 2 jogos importantes. Tá? 2 jogos. Um foi dia 7 de maio, aniversário da minha falecida mãe, foi o dia do acesso em cima do derby lá do Leão. E o outro foi praticamente a nossa estreia no derby, Rodrigo. E eu estava o jogo 2-1 o jogo, e eu fui expulso com 38 minutos. E o Andrezão assumiu. O Andrezão assumiu no meu lugar ali e tal, e eu fiquei atrás dele ali. Aos 46 do segundo tempo, nós empatamos o jogo. Aí o que aconteceu? Ele caiu, desmaiou. O André desmaiou? O André desmaiou, você pergunta para ele. O André desmaiou, por hora que saiu o gol. Eu entro atrás dele para ver o que estava. Tava o cara do SAMU fazendo boca a boca nele lá. Foi terrível. Foi terrível. Aí eu tirei o cara, falei, não, calma que já não vai morrer. Tirei, o André já queria o telefone do cara e tudo. Aí o André se apaixonou. Pode perguntar para ele. Tá registrado aqui, pode deixar que eu vou mandar no WhatsApp para ele. Tem outra pergunta aqui do Luiz. Essa pergunta é grande, do Luiz Tazaca. Professor Álvaro, sou de São Paulo e acompanho quando tem oportunidade. E aqui na capital, quando o garoto se destaca e o treinador leva para fazer uma peneira num time de base, eles deixam passar se o pai pagar uma quantia para o treinador, onde ele fez a peneira e foi bem. Eles dizem que foi aprovado. Isso já vi muito aqui em São Paulo. Por que tudo gira em torno de dinheiro para fazer um garoto subir num time? Esse é um questionamento aí complicado. Não, essa foi o que eu falei no princípio, né, Rodrigo? Hoje em dia eu digo, tem maus treinadores como tem bons treinadores, tem maus policiais com bons policiais, tem bons advogados, maus advogados. Então, o que eu digo sempre, eu acho que realmente a nossa classe aí no interior, nos clubes aí, se prostituiu e tudo gira em torno de dinheiro. Hoje, você tem um bom atleta, o cara tem um bom atleta. Pô, leva o garoto lá, bom jogador, tudo, não, tem que pagar do mesmo jeito. Então, quer dizer, realmente está desse jeito. Infelizmente, a gente tem que a gente tem que falar, tem que aceitar. E enquanto isso daí, eu vou falar uma coisa para você. Tem clubes, tem gestores que são os primeiros a trazer esses treinadores que sabem, porque todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe quem faz esquema, quem não faz esquema. E às vezes o clube está quebrado e o
o gestor traz o próprio, sabe que o treinador vai fazer esquema, mas que vai trazer dinheiro para o clube, vai trazer benefício, eles acham que é um benefício para o clube de trabalhar dessa forma. E a maioria ele faz isso para manter aquela categoria em funcionamento, né? Você vê na Taça São Paulo hoje, por que a Taça São Paulo já não é que nem antigamente, onde você tinha 30, 40 equipes, hoje tem não sei quanto, 90 equipes, aí pega o time do interior lá, os caras pegam o clube só para ganhar o dinheiro, começam a trazer jogadores, formam aí 22 jogadores pagando, o cara que conduziu o time lá do Pirapora, lá do norte, e o cara compra o clube lá, e paga o cara, traz para cá, treina aqui, faz tudo aqui, joga aqui, e é só esquema. Infelizmente, nós temos que... A gente tem que ouvir isso aí, uma pergunta de uma pessoa. Eu não sei, foi uma boa pergunta. Infelizmente está assim mesmo, e nós temos que tomar providência. Eu acho que nós que conduzimos o futebol aí, quando soubermos dessas coisas, tem muitas que tiraram foto, teve no Juventus, teve em todos os clubes aí, em grandes clubes. Eu acho que desculpa te cortar, mas todo clube tem. Todo clube pequeno, né? Todo clube tem. A gente vê a história todo dia. Professor, agora uma dúvida... Opa, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Uma dúvida minha agora. O senhor comandou algumas equipes, né? Mojimirim, Velo Clube, aqui da região, Mojimirim também São José Futebol Clube, o Independente de Limeira e o Taubaté também. Desses clubes que o senhor comandou já aqui, de São Paulo mesmo, qual que tem a melhor estrutura, assim, que deu a melhor estrutura para o senhor? Não estou falando de atletas, mas estrutura mesmo, de trabalho. Olha, estrutura de trabalho, o Velo ele me deu bastante coisa, me deu... Como é que eu vou dizer para você, Rodrigo? Eu fico até... O que aconteceu? O Velo Clube, as pessoas de uma certa forma, se você pegar Velo Clube Taubaté, o Independente, São José acho que foi o mais... Era o menor, era o São José... Não era o São José o antigo, era o novo. Tinha muitos problemas lá. Mas os outros clubes que eu trabalhei, todos eles, o Mogi também não tinha a mínima condição de trabalho. Taubaté e Independente foram todos iguais. Tá? Em termos de estrutura, foram todos iguais. O Independente eu tive mais estrutura, mas no Velo eu tinha também um respaldo, mas infelizmente eu não consegui implantar a minha filosofia, eu não consegui trazer os jogadores que eu queria, porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro compra tudo. E infelizmente no Velo eu passei um bocadinho lá por causa disso daí. Eu tive uma dificuldade porque eu não fiz o que isso aí para mim foi um aprendizado, Rodrigo. E uma coisa que eu não faço mais é aceitar uma situação acreditando que eu vou dar um jeito, eu vou consertar, mas não foi feito da minha cara, não foi da forma que eu queria que viesse. E o pacote já veio pronto, inclusive o Andrezão acabou não indo comigo. Então, quer dizer, eu não vou mais sem a minha comissão, eu não vou sem os meus jogadores, sabe? A não ser que seja no meio do campeonato, você pega já... Aí é diferente. Pega o time rodando, né? E aí tenta... Aí tudo bem. Mas o Independente foi minha cara. O Independente foi realmente onde eu consegui realizar. Eu fiz tudo do meu jeito e as coisas aconteceram. Taubaté, o problema do Taubaté foi ter um baita time lá. Tinha 3, 4 meias ali o Danilo Sacramento disputou Champions League. Na época estava... Apesar da idade, era uma equipe fora de série. Mas 3 meses de salário atrasado, sempre teve alguns problemas. O Independente e o Velo, para mim, foram o que mais deu estrutura. E pelo Independente, o senhor conquistou algum título? Chegou a conquistar algum título? Fomos vice-campeões em 2014. Em 2013, perdemos o acesso. Iniciamos o trabalho em 2013. Em 2013, perdi o acesso em casa para o Marília. Em 2014, fomos vice-campeões ali o Novo Horizontino, né? Foi campeão, mas conquistamos o acesso.
E em 2015 não subimos, nós tínhamos 9 pontos a disputar e precisava de uma vitória. E acabamos, tive 2 empates e uma derrota, acabamos perdendo o acesso da primeira divisão, Oeste lá também, e acabou não vindo. Mas foi um grande trabalho e se tivesse dado sequência, por problema também de presidência, de burocráticos, também acabou terminando o trabalho e 2 anos depois teve 2 descensos e hoje o Independente se encontra lá na Bezinha de novo. Assim como o Rio Branco aqui e União Barbarense também. Infelizmente, as coisas não estão muito bem para os times, mas eu acredito que, assim, mudando gestão, mudando pessoas, as coisas podem melhorar, entendeu? Com certeza, com certeza. Pô. Hoje aí no Rio Branco tem pessoas com capacidade, pô. Tem pessoas com capacidade. Eu não sei como é que mas o Sandro, fantástico. O Sandro é fantástico. Show de bola, professor. Deixa eu ver se o professor Henrique tem mais alguma pergunta. Professor Henrique, tem mais alguma pergunta para o professor? Vamos lá, eu gostaria de fazer uma pergunta e mostrar uma coisa que eu acho que o professor Álvaro ia gostar. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Deve trazer boas recordações pro professor aí. Não, isso cara tem lá em Limeira tem moral, hein? Vou falar para você, hoje é a minha casa, né? Vou dizer. Oi? Não, lá o senhor tem moral, hein? Lá em Limeira o senhor tem moral. Pô, graças a Deus, essa credibilidade, Henrique, eu vou falar com você, eu sempre falo isso, é uma coisa que você não compra, né? Você adquire. E isso daí, esse respeito, sempre foi uma reciprocidade, foi mútua. Você vê que a gente atingiu. Eu vou no Limeirão ver jogo da Inter lá, eles me tratam com respeito, eles brincam comigo, me zoam lá um pouquinho, mas eles sempre me trataram com muito respeito. E a Inter, eu sempre falei para o pessoal, eu sou galista de coração, mas a Inter eu tenho um respeito muito grande. A Inter é um time quando eu era garoto, todo mundo queria jogar. Quando eu era da base, eu queria jogar na Inter de Limeira. Meu sonho era jogar na Inter de Limeira. O presidente na época era o Richard Drago, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho um respeito muito grande. E tenho bons amigos, grandes amigos lá na Inter, que é o Celso, o Potec, o Silvestre saiu agora, então o Pedro, os antigos presidentes, o Paulo. Então, quer dizer, tenho bons amigos, grandes amigos em Limeira. Então, professor, a pergunta, para finalizar a minha parte, a gente viu aí que durante a semana teve o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre o Palmeiras e o Corinthians, e o que teve de discussão bastante durante a semana depois do jogo foi que os times meio que se acovardaram para deixar tudo para hoje, deixar meio que guardar um pouco de força para hoje e acabaram fazendo um jogo bem morno. Então, eu gostaria de saber do senhor, como treinador, como, assim, na prática, motivar um time a ter mais vontade de ganhar do que, assim, medo de perder. Porque, por exemplo, se perdesse de um resultado muito expressivo na quarta-feira algum dos dois times, provavelmente já estaria decidido hoje. Então, eu gostaria de saber da prática do senhor, como que faz para motivar e deixar o time sempre com aquela vontade de vencer. Henrique, eu vi uma entrevista do nosso Muricy Ramalho, ele falando uma coisa: como é que eu vou motivar um atleta? Será que eu preciso motivar um atleta que ganha 1,5 milhão, 1 milhão por mês? Sendo que é obrigação deles entrarem. Eu não acredito que foi falta de motivação. Eu acho que eu sou fã do Vanderlei, tá? Mas eu também fiquei assim chateado de ver a dinâmica do Palmeiras em termos de intensidade de jogo, tá? Eu acho que por isso que o Flamengo qualidade bem abaixo. Eu acho que foi muito abaixo, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians. Foi a pandemia, tem uma série de problemas, mas a qualidade que tem dentro do Palmeiras é inadmissível a gente ver duas partidas iguais, porque eu também, esse jogo de hoje também, achei também muito Com certeza. abaixo. Achei abaixo. Primeiro tempo foi péssimo. Eu também achei. Torci para o Palmeiras, porque não dá para torcer para o Corinthians. É isso aí.
Mas Dos males o menor. foi muito abaixo. Brincadeira, hein? Escutar isso. Eu acho que o Palmeiras tem que ter, acho que um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de empenho. Faltou. Boa. Valeu, professor. Obrigadão pela oportunidade. Show de bola. Obrigado, Henrique. Um abraço. É isso, Henrique. Grande abraço, foi um prazer. Nós vamos Valeu. para a próxima aí, vou esperar vocês lá. Pô, se Deus quiser, dá lá na porta, hein? Receber no aeroporto. Opa! Receber na Anhanguera. Professor Toninho, boa noite. Só tem mais alguma pergunta para a gente finalizar com o professor Gaia? Eu só quero tirar uma informação. Ele também já é gestor. Você falou que foi secretário de esporte de Ilhabela, né? Isso. Você foi secretário de esporte? Espera um pouquinho, Toninho, cortou um pouco. Pode repetir? Você, Não, como não gestor, cheguei a você... Eu trabalhei na secretaria. Isso. Eu entendo. Você vê, hoje quem bateu o pênalti do Palmeiras foi um garoto que veio dos Jogos da Favela, né? Você acredita nesse trabalho realizado no amador de uma cidade que pode dar sucesso a um garoto dentro de um clube profissional? Toninho, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que o atleta profissional, o craque, ele está em qualquer lugar. O que nós precisamos é melhorar o nosso trabalho. O que nós precisamos é acreditar no garoto, dar condições para o garoto. O que nós precisamos é... O Neymar nasceu em Mogi das Cruzes. Você entendeu? Então, quer dizer, todo o trabalho que foi feito, de quantos Neymars tem por aí, quantos Zicos tem por aí, quantos atletas aí que estão aí, que não tem... O trabalho caiu muito. Aí você vê uma pergunta de um atleta, de um rapaz aí, não sei quem, não sei, até não lembro o nome agora, mas ele falando do quê? Do dinheiro que paga para treinador, os trabalhos hoje que são feitos é tudo dessa forma, 90%, não vou falar todos, porque a gente acaba generalizando, e isso aí seria injusto, porque nós também estamos aí sempre trabalhando arduamente. Então, quer dizer, nós temos que começar a fazer um trabalho sério, parar de imitarmos o Guardiola, o Mourinho, o Jesus, porque eles têm o trabalho deles lá. Aqui é diferente, entendeu? O Jesus foi embora, ele está trabalhando num time do Flamengo, que você pega lá, são todos praticamente jogadores que ficaram na Europa há quantos anos lá? Você entendeu? Então, quer dizer, ele pegou realmente, mas eles soltaram o time eles fizeram o que nós tínhamos que fazer, é soltar nosso time. A gente não pode ver uma final do Campeonato Paulista da forma que foi feito agora, que o Henrique perguntou. Pô, nós temos que ter tem que ter dinâmica, tem que ter a intensidade do jogo, tem que ter a qualidade que tem ali. Quantos milhões tem ali por mês de atletas aí, o salário dos atletas? Então, eu acredito nisso, que o atleta está em todos os lugares. Depende do trabalho que está sendo feito e da captação que você vai trabalhar, da forma que você vai fazer essa captação. Mas eu acredito no trabalho. Acredito sim. Valeu, obrigado, professor. Eu percebi muito que você trabalha muito com os valores, né? E isso é importante para nós, que é profissional de educação física. Fazer com esses valores, chegam nessas crianças e a gente consiga fazer eles realizar o sonho deles. Nós ser apenas uma ferramenta de transformação social. Obrigado pela oportunidade. E tem outra coisa, Antônio, complementando aquilo que a gente está falando, obrigado você. Complementando aquilo que a gente vem falando, nós temos que tomar um cuidado sempre de tratar esses garotos nessa fase de adolescência. Você dá bons exemplos. Por quê? Porque você tem que fazer um atleta melhor, um ser humano melhor, para que ele seja um bom profissional, para que ele seja um bom humano. Porque senão ele não vai ser um bom atleta. Entendeu? Então não adianta o cara é um craque, mas você não deu condição, você não deu estrutura para ele, você não ensinou correto. Às vezes, muitos desses garotos não têm mais familiar, muitos desses garotos não têm uma condição financeira, não têm uma alimentação adequada. Entendeu? Então, eu vejo atletas no profissional hoje, atleta nome que teve em alto rendimento, foi um dos melhores times
não é... a gente tem que preparar o melhor do Santos. Eu tenho certeza que a situação tende a melhorar. Show de bola. Show de bola, Toninho. Muito obrigado aí pela participação. Professor Thiago, o senhor já fez umas 10 perguntas para ele, mas você tem mais alguma pergunta? Opa, sempre tem. Falar de futebol, coisa delícia. Então manda a sua última pergunta aí para a gente poder encerrar, Thiagão. Professor, Tranquilo, Rodrigo. Fica à vontade. Muito se fala da diferença entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Tirando ali a parte econômica, que é muita discrepância, porque os times brasileiros não conseguem jogar no nível tático, técnico de um time europeu. Não falo nem do time. Thiago, vê o seguinte, ó. Você pega o time do Barcelona, você tem os melhores atletas do mundo lá. Você não tem, se você pegar lá quantos espanhóis tem jogando, e se tiver, está dividido entre o Real Madrid e o Barcelona, é a seleção da Espanha. Aí você pega o Messi, que é o melhor do mundo, que é da Argentina. E assim, consequentemente, se você pegar os atletas que tem lá, fazem parte da seleção dos países. Então, por isso que dá essa discrepância, sabe? Você está lá, você trabalha com a seleção do mundo. Cada time tem um jogador de seleção do país. Você pode ver. Então, quer dizer, é que nem o Flamengo hoje, se você pegar, o trabalho foi bem feito, foi bem montado. O Jesus realmente fez um bom trabalho. Não podemos falar que não foi sorte. Sorte não existe. Ele teve capacidade, mas ele pegou os melhores que estão no momento aí. Ele fez o Bruno Henrique jogar, ele fez a gestão dele de grupo foi. Mas o do europeu para o brasileiro, você pega lá os melhores do clube. É muito relativo. E o senhor acha que... Quem, Thiago? O senhor acha que aqui no Brasil a categoria de base é melhor trabalhada que lá fora? Porque saem muitos atletas daqui para a Europa. Tá cortando muito, Rodrigo. Cortou muito. Cortou? Você não conseguiu entender? Tá cortando. Vamos lá, ele perguntou se o senhor acha que a categoria de base aqui no Brasil é melhor do que os outros países, porque saem muitos atletas daqui do Brasil para ir para a Europa, na base mesmo. Não, mas, Rodrigo, nós temos o melhor futebol do mundo. Isso aí, pode passar para o Thiago. O Thiago está ouvindo, né? Tá. Nós temos o melhor futebol do mundo. Nós não temos... Se nós tivéssemos uma gestão, se tivesse uma preparação adequada na base... nós, com certeza, quantos jogadores que saem do Brasil sem passar pelos clubes? Tem centenas aí, dezenas, centenas de atletas que saem do São Paulo, que saem dos times grandes do Atlético, que nem passou pelo clube. Então, hoje nós somos uma fábrica. Quem iniciou todo esse trabalho, quem foi? Foi São Paulo, na época. Na época da década de 80, você pegava todos os times do futebol brasileiro, tinha atletas que passou pelo São Paulo, que nasceu no São Paulo. O Sheik nasceu no São Paulo. E assim tiveram vários garotos aí que passaram pelo São Paulo. Entendeu? Então, quer dizer, hoje nós temos o melhor futebol do mundo. Falta agora nós realmente nos adequarmos, parar de querer imitar o europeu, desde o garoto até a gente robotizar esses garotos. Não podemos, de forma alguma. Ser tudo em excesso atrapalha, Thiago. Respondido, Thiagão? Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, Thiagão. Professor, queria agradecer a sua presença. Eu acho que foi muito importante a sua participação. O senhor falou uma coisa que eu já escutei bastante aqui em Americana,
eu estou em Americana com futebol, cuidando do futebol feminino profissional já tem 4 anos, né? E passou um treinador aqui, chamado João Eduardo, para treinar minhas meninas, né? E ele fazia justamente o que o senhor está falando, né? Ele pegava aquela atleta que tinha dificuldade em cabeceio e colocava ela para cabecear na parede. Ele pegava aquela atleta que tinha dificuldade na condução de bola e trabalhava. Então, assim, ele falou bastante para a gente que o problema dos atletas recém-formados é que o pessoal só quer que eles joguem. Ritmo de jogo, ritmo de jogo, ritmo de jogo, que não tem fundamento. Então, o senhor falou coisas muito importantes aí que agregaram bastante a esse grupo e voltou a lembrar coisas que há 4 anos atrás eu ouvi de um outro treinador, né? E hoje, quando a gente faz isso na nossa categoria de base, a gente tem uma grande resistência, tanto dos pais quanto de alguns treinadores. Por quê? Porque eles acreditam que o ritmo de jogo, o ritmo europeu de treino, seja o melhor do que o nosso aqui. E eu não acredito, eu acredito nisso que o senhor está falando, que a gente precisa ter um bom fundamento para que a gente construa um bom atleta no futuro. É isso que eu falo para as nossas meninas, porque eu trabalho mais com meninas, né? Então eu acredito que elas hoje jogam muito, mas fundamento não tem. Então quando você vê ela dando um passe, você vê que o passe foi errado, um chute não sabe chutar, um cabeceio totalmente descoordenado. Então tudo isso que o senhor relatou aqui para a gente foi de extrema importância, porque fortalece o nosso trabalho aqui, né? Isso tudo que o senhor falou hoje fortaleceu muito aquilo que a gente briga aqui. O Toninho ficou muito emocionado, eu tenho certeza, com as suas palavras, e o Tiagão também, que cuida da nossa categoria de base, porque tudo que o senhor falou, uma pessoa experiente, que já passou em diversos clubes, vai de encontro com aquilo que a gente planta aqui em Americana, porque hoje a gente está plantando, faz 4 anos que a gente trabalha aqui, né? A gente está plantando sementinhas para que no futuro a gente possa colher frutos saudáveis, né? Então, nosso trabalho hoje aqui, a gente tem várias ideias que a gente está tentando implementar em Americana, e uma delas é a volta do professor de educação física à escola. O senhor falou isso. Então, a gente está tentando implementar isso, porque o professor seja. Desculpa te cortar, por exemplo, hoje, não que não possa, você tem bons treinadores, professores, e tem bons treinadores ex-atletas. Você tem maus treinadores ex-atletas e maus treinadores com professores. Isso não é. Só que hoje nós estamos com um problema. Hoje você quer ter um professor. Antigamente você estava em educação física e se você se dedicava, você ia ser um baita. Sabe o preparador físico? Você ia ser um baita preparador físico. O Fábio Maceridian, ele começou. Ele estava no São Paulo e ele foi trabalhar no Central Brasileiro de Cotia comigo, que eu arrumei para ele em 89 ou 90. Ele foi trabalhando no futebol comigo, com o Marcelo Dian. Tá? Então, por exemplo, eu era atleta, ele trabalhava como preparador físico do time, eu que indiquei ele lá, inclusive. Por exemplo, você preparar a parte de futebol, nós temos que nos dedicarmos, nós temos que procurar se eu vocês que a dinâmica do futebol hoje é igual à do passado, pô, eu estaria sendo estúpido. Nós temos que trabalhar com dinâmica, tem que dar. Meus times hoje jogam um pouco mais pegado, porque você tem que entrar no ritmo você tem que fazer a sua reciclagem, você tem que evoluir, certo? Tá. Show de bola, professor. Mas eu agradeço aí a toda a experiência que o senhor passou para a gente. Muito obrigado por o senhor ter participado, doado essa 1 hora aí para a gente. Eu prometi que ia ser em meia hora, 40 minutos, mas eu acho que o papo foi tão bom que a gente acabou levando 1 hora aí do seu tempo aí precioso. Rodrigo. O senhor é pai, né? Aprendizado. Hã? O senhor tem filhos? Entendi. Tenho 3 filhos. Show de bola. Então, desejo ao senhor um feliz Dia dos Pais amanhã aí, que o senhor possa... Porra, amém a todos nós. Eu vou falar que eu possa curtir bastante a família. Tá, eu quero Pode falar. agradecer vocês.
Eu quero agradecer muito você aí. Foi muito, muito gostoso participar desse momento aí com vocês. E eu não eu tô aprendendo com vocês aí. Vocês mais jovens aí, professores, a gente está à disposição. Se Deus, oxalá aconteça, dê tudo certo aí, provavelmente semana que vem já estaremos lá em Limeira. E estou à disposição. Se vocês quiserem para lá para a gente aprender junto alguma coisa, estou à disposição. Show de bola, professor. O Andrezão vai estar perto do senhor lá? Tá bom? O Andrezão vai estar lá com o senhor? Vai estar lá. Eu vou ter que aturar ele. Então, cuidado com essa história do beijo na boca, hein? Ele vai procurar, o cara do SAMU está procurando até hoje. Hoje. Ai, caraca. Então tá bom, professor. Muito obrigado, uma boa noite. Uma boa noite para vocês. Grande abraço. Fica com Deus aí. Um feliz Dia dos Pais para o senhor aí. Um feliz Dia dos Pais para você também, Toninho, que é pai também, né? Obrigado. O Henrique ainda não tem nenhum filho, o Thiago também não, então. Mas aproveite aí com a família aí, no final de semana, amanhã. Tá? Eu agradeço muito a participação de vocês, que fiquem com Deus aí. Muito obrigado, tá? O trabalho precisa continuar. Vamos aí, lutando pelo esporte, pela nossa cidade. Show de bola. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras, sai fora. Parabéns, Palmeiras, pelo título. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço.